Há muita coisa para se falar hoje aqui sobre essa questão e o pastor vou tentar de maneira objetiva, resumida, ou dar preferência para aquilo que o Senhor me colocou no coração. Paulo, ele define, não só ele como todos os escritos, que não existe uma liberdade conferida de Deus aos homens com abolição de responsabilidades e uso de pretexto para licenciosidade, que já é o relativismo moral. Ok? Traduzindo, não há liberdade e não pode haver confirmação de uma liberdade, tá? Aonde existe ignorância. Aonde há ignorância e falta de conhecimento. Bom, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante, porque existe aquele que não tem conhecimento porque não tem acesso e aquele que tem acesso, mas não faz questão disso. Os escritos estão aí, essa Bíblia já circula há milênios, para deixar claro que a sociedade ela teve acesso a uma verdade que, obviamente, é capaz de convencer ao homem de certas coisas relativas a Deus e à fé. Agora a pergunta é exatamente essa, nesse meio tempo em que essa verdade circulou entre os homens, a quantidade deles que se interessaram em pesquisar, se dedicar e entender e compreender essa ciência que revela a Deus. Tá? E aquela outra grande parte que não fez caso, que não demonstrou nenhum interesse por isso, que é a maioria. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, que Paulo até fala isso lá em Romanos 7:19, eu já até citei aqui em cima desse púlpito, o homem natural, uma coisa próxima a Adão. Toda vez que você falar do homem natural, é do homem da natureza, o homem criado por Deus e aquele que caiu no pecado, como todo mundo sabe aqui. Esse homem natural, tá? O homem que provém de Adão e também da sua queda, lá em Romanos 7:19, Paulo fala que o normal desse homem caído, do homem adâmico, é isso aqui. Ele deseja fazer o bem, mas não consegue. E o mal, que ele não quer, ele faz. Este é o escravo. Mas há algo nele que Paulo chama atenção. Ele quer o bem, mas ele não consegue fazer. E o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Isso é uma tradução, mais ou menos o que seria Adão na íntegra depois da sua queda. Ele tem consciência, ele tem remorso, ele sente vontade de se arrepender, de se retratar com Deus, de se consertar com Deus naquilo que ele faz de errado. Porque ele não está convencido e nem está, obviamente, certo de que o mal é uma coisa boa para ele. Ele continua desejando o bem, mesmo ainda que ele faça o mal não querendo fazer. Isso é uma tradução do que chegaria a ser próximo a Adão ou ao pecado original. Esse homem não existe mais na nossa geração. A perspectiva aqui é outra. O homem de hoje, ele quer o mal. Ele deseja o mal. Aí até o profeta Isaías, lá em capítulo 5, versículo 20, ele fala dessa perspectiva. Da perspectiva da inversão. Entendeu? E qual é a perspectiva que o profeta até faz o levantamento? Mas, obviamente, nos dias dele, talvez não numa perspectiva tão realista e tão numérica como nossa geração. Mas ele faz aqui a menção de que este homem, o homem da inversão, é aquele que usa o mal como sinônimo do bem, que chama o bem do mal, que transforma as trevas em luz e o amargo em doce. E como disse, no tempo dele poderia ser uma minoria. Hoje, na nossa geração, é grande parte da sociedade. É a perspectiva do homem dos últimos tempos. É a inversão. Eu não preciso de me desgastar demais para te convencer disso. De que grande parte da sociedade ela não faz objeção por verdade. Ela só faz objeção por consumo. Ela só quer o consumo. Ela não quer o conserto. Bom, e aí chama a atenção, hoje aqui nesse púlpito, para esta questão, que esta perspectiva de inversão
do homem que quer usar o mal como sinônimo do bem, ou transformar o mal no bem, e aniquilar e varrer o bem, o certo, o correto, da perspectiva humana, ele fala de liberdade, mas numa condição escrava. Ele prega a liberdade, ele pede liberdade, mas numa condição ignorante. Então a palavra liberdade, para esse tipo de gente ou de pessoa, ela não é possível por uma simples questão de aplicação de termo. Então não é liberdade que nós estamos falando que a sociedade hoje imoral quer. Ela quer uma licença. Ela quer um direito garantido de subversão e depravação. Ela não está querendo liberdade, porque para ela pedir liberdade, ela precisa entender o sentido disso. Porque não há possibilidade de existir liberdade para o homem aonde não existam regras, aonde não existam responsabilidades e normas. Então, vou fazer um levantamento com os irmãos aqui, preciso e importante, para vocês poderem entender e compreender a nossa realidade. Nós não podemos pregar um evangelho, ou pregar evangelho, ou messianismo, ou propósito redentivo para uma sociedade que já esteja convencida inteiramente do mal. Porque o princípio de iniciação de um homem se salvar por Jesus Cristo é entender sua condição escrava e miserável. Tanto que o meu Senhor diz lá, quando desceu aqui, que a sua missão atende a isso. Aquele que está doente, aquele que é pecador e precisa se arrepender. Então, se o homem não tem essa condição, ou essa percepção, ou essa honestidade de assumir sua condição imoral, miserável, deplorável diante de Deus, então não resta mais nada para ele, a não ser juízo e condenação. É muito importante que vocês entendam com o que vocês vão lidar daqui para frente. Que alguns chamam do que eu vou pregar aqui de ideologia esquerdista, ou até mesmo do pensamento nazista, comunista, socialista, seja como for. Tira de letra esse negócio de política e entenda que a subversão, ela é uma política, e uma política mundial. A ONU hoje ela adota exatamente esta ideia, de abrir as portas para o homem fazer o que ele quer, como ele quiser, sem nenhuma preocupação de violação moral. Eu não digo humana, moral. A ONU adota esse princípio que antigamente a União Soviética usava. A subversão como uma ideologia para diminuir consciência e percepção. Porque o entendimento realmente é que quanto mais a sociedade estiver depravada, viciada, quanto mais ela estiver dependente de iniquidades, ela fica suscetível à voz política. Ela fica frágil e atende logo aos comandos de uma política, inclusive totalitarista, que foi o que, na verdade, a União Soviética tentou com a subversão ideológica. Tá? O que a ONU, na verdade, hoje faz, isso foi feito por eles lá atrás. Mas como não é minha pauta com você hoje aqui, o pastor não vou muito entrar nesse detalhe, mas em compensação isso aqui. Porque quando a gente começa a falar de valores, de princípios, todo mundo pensa em religião. E a questão aqui é essa. Não se trata de religião. O que é certo, o que é errado. Da onde veio isso? Da onde veio esse medidor? Para o homem, dele entender e compreender o que é certo e o que é errado. Eu queria entrar aqui nesse ponto, de Romanos capítulo 1, verso 18 ao 26. Porque até uma vez escutei uma frase assim. Por que eu deveria atender, obedecer mandamentos e leis por parte de um Deus que ele é invisível e de que não pode ser visto? Surgindo de um ateu, obviamente, essa crítica, tá? Então, baseado no que muitos pensam, de que a Bíblia Sagrada seja um livro de regras, de princípios, de normas, eu vou te explicar melhor como é que você tem que entender isso. Porque este livro que está na tua mão, tá? Não sei como é que você traduz isso, ele é a base da formação das civilizações.
a nível de percepção de valor e também princípios. Nenhum livro no mundo assumiu essa autoridade, assumiu essa frente de educar ou dar aos homens consciência. Não tem nenhum livro mais antigo do que esse aqui, tá?